Pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais uma videoaula e como vocês podem perceber, o formato da nossa gravação ele mudou aqui um pouquinho e nós estamos então na aula de hoje fazendo um teste para ver a opinião de vocês, né? Se tudo der certo, a partir de agora nossas videoaulas ficarão gravadas assim, basicamente por dois motivos. O primeiro é que nesse formato aqui ele se torna um pouco mais prático para a gravação, né? No caso, para a gravação e edição dos vídeos. E, inclusive, se tudo der certo, esse será o novo formato das nossas videoconferências, considerando que no local onde a gente estava fazendo as videoconferências anteriormente, estava tendo muita interferência no sinal. Então, a maioria de vocês, uma boa parte de vocês, está dizendo que estava cortando, o áudio não estava legal. Então, a gente vai tentar fazer isso num outro local, sendo nesse formato aqui, onde você não me vê, ou não vê, no caso, o meu rosto. Você apenas escuta a minha voz e a gente resolve aqui as questões. Um outro motivo que, no caso especificamente da turma de vocês, me levou a buscar essa nova forma de fazer, é que nós vamos começar a trabalhar, né, com muitas questões, com gráficos, e isso ficaria muito inviável para ser trabalhado no quadro normal. Então aqui, por exemplo, eu já posso trazer as questões impressas, os gráficos, e já ir fazendo a aula já pronta aqui na folha, certo? Então aqui, pessoal, sem mais delongas, eu repito, é um teste, então eu preciso do retorno de vocês. E em relação a áudio, a visualização, a letra, a caneta que eu vou utilizar, certo? Para ver se a gente pode fazer nesse formato ou não, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para cá. Nós estamos no conteúdo de estequiometria, casos particulares, e na aula anterior nós comentamos o conceito de cada caso particular, no caso, reagente excesso limitante, substâncias impuras e rendimento de reação, e hoje nessa videoaula nós vamos aplicar esses conceitos, tá certo? Então na nossa primeira questão nós temos assim: queimando-se um saco de carvão de 3 kg numa churrasqueira com rendimento de 90%, quantos quilogramos de CO2 são formados? Veja, eu costumo dizer sempre que estequiometria não é somente cálculo. Estequiometria é, acima de tudo, interpretação. Porque se eu pego o enunciado, como esse daqui, que é um enunciado sucinto, mas eu não sei sistematizar os dados, organizar minhas ideias, não vai adiantar de nada. Então, a primeira coisa que chama a atenção é, ele falou aqui de um processo, mas não representou esse processo. Percebam que não tem equação química. E nós somos reféns de uma equação química quando eu vou trabalhar com estequiometria. Então, nosso primeiro passo aqui é escrever a equação. Para começo de conversa, quem são as substâncias? Bem, nós temos aqui o carvão, que é a primeira substância. Ele está falando que houve uma queima, né? Então é um processo de combustão. E está perguntando, né, quantos quilogramas de CO2. Então esse aqui vai ser o nosso produto. Então, resumidamente, a nossa equação vai ficar assim. Eu tenho o carvão, que vai ser representado pelo carbono, basicamente. Quando eu tenho um processo de combustão, essa combustão precisa de, além do combustível, de um comburente, que no nosso caso é o oxigênio. E o produto da nossa reação é o CO2, que é o gás carbônico ou dióxido de carbono, como você preferir chamar. Agora nós temos uma equação. O próximo passo é o quê? Verificar o balanceamento, que nesse caso aqui é muito fácil. Eu tenho um carbono de um lado, um carbono do outro, 2 oxigênios no reagente, 2 oxigênios no produto. Sendo assim, todos os nossos coeficientes ficam iguais a 1. Não precisa escrever porque fica subentendido, mas eu gosto de deixar claro para não ter problema depois. Muito bem. O próximo passo é, tenho a equação, está balanceada, é saber com que substâncias eu vou trabalhar. Bem, ele falou no saco de carvão. No nosso caso, quem está representando o carvão é a letra C. Então, eu já sei que o carbono é uma das substâncias com a qual eu vou trabalhar.
A outra substância que ele mencionou foi o CO2. Então, eu vou destacar aqui também o CO2. E, no caso aqui agora, o O2, o que é que eu vou fazer com ele? Bem, não vou fazer nada. O O2 ele vai ser simplesmente eliminado do nosso processo, já que ele não foi mencionado em nenhum âmbito. Aí, o que é que acontece? Novamente vem a questão da interpretação. Como é que eu vou saber que essa questão aqui, por exemplo, é ou não um caso particular? Bem, vamos observar. Além desses dados que a gente já retirou, ele falou de mais alguma coisa? Falou. Ele falou num certo rendimento. Aí, pessoal, o que é que acontece? Como nós explicamos em sala, eu tenho que saber identificar se é ou não um caso particular de rendimento. Como é que eu sei disso? Eu vou olhar para a porcentagem que está colocada aqui. E qual foi a regrinha que nós dissemos? Quando for um caso de rendimento, eu vou observar que a minha porcentagem vai ser inferior a 100%. Porque se ela for igual a 100%, então significa dizer que a reação aconteceu na sua normalidade. Não aconteceu nada de extraordinário ou nada em particular. No nosso caso, o rendimento foi só de 90%. Sendo assim, é um caso particular de rendimento. Tá? Então, eu já sei que essa questão tem um caso particular de rendimento embutido. Mas vamos lá. Qual é o próximo passo agora? Bem, eu sei que vou trabalhar com carbono, eu sei que vou trabalhar com CO2. Em que escala? Bem, o carvão ele me deu 3 quilos. 3 quilos de carvão. E quer saber quantos quilogramas de CO2. Então, quilograma é a unidade de massa. Então, tanto para o CO2 como para o C, eu vou trabalhar com a grandeza massa. E aí, como é que a gente faz? Como nós dissemos também na introdução à estequiometria, tudo se baseia na equação. Então, eu vou partir primeiro do que? Da proporção em mols. Então, a primeira coisa que eu vou observar é a proporção em mol. Qual é a minha proporção em mol? Bem, aqui eu tenho coeficiente 1, então a proporção é 1 mol de C, que no caso é o carvão, para 1 mol de CO2, já que os coeficientes de ambas as substâncias é igual a 1. Como é que eu vou fazer agora? Eu tenho que converter isso para massa. Como é que eu faço isso? Como nós já dissemos, eu vou pegar esse número de mols, que no caso aqui é 1, e vou multiplicar pela massa da substância. No caso aqui, ele não deu a massa de nenhum elemento, nem deu a massa da substância. Podemos consultar uma tabela periódica. No caso aqui não precisa, porque a massa do carbono é 12. Então aqui vai ficar vezes 12. É a massa molar do carbono. Do outro lado vai acontecer a mesma coisa. Eu tenho 1 mol, que eu vou multiplicar pela massa do CO2. Se você quiser fazer o cálculo à parte, você faz a massa do CO2, aquele cálculozinho da massa, como nós já fizemos outras vezes, que é o que? Você vai pegar a molécula do CO2 e vai calcular. Você tem um carbono, certo? Mais 2 oxigênios. E aí você faz uma vez o carbono, que é 12, certo? Mais 2 vezes o oxigênio, que é 16. Resultado da história vai ficar 12 mais 32, o que vai me dar a massa de 44 gramas por mol. E essa é a massa do CO2. Beleza. Então, eu vou pegar essa massa e vou trazer para cá. 44 gramas. Resultado dessa história, 1 vezes 12 é 12. Não tenho o que pensar. Assim também como 1 vezes 44 é 44. Muito bem. Qual o próximo passo nessa história? Vamos agora, como eu disse para vocês, também. Estequiometria trabalha basicamente com um tipo de cálculo, que é o quê? Que é a regra de 3. Na nossa regra de 3, nós temos que construir duas linhas, né? A primeira linha com os dados da equação, que no caso é essa aqui. Então, a nossa primeira linha da regra de 3 já está pronta. Está aqui, 12 gramas, 44 gramas. E na segunda linha, o que é que vai acontecer? Na segunda linha eu coloco os dados da questão. Quais são os dados da questão? O carvão, ele me deu 3 quilos. E
Do outro lado vai ficar o quê? Do outro lado vai ficar o x. É o que eu quero calcular, certo? Essa é a nossa segunda linha da regra de 3. Muito bem. Aqui tem uma coisa muito interessante para comentar, que é o seguinte. Nós sabemos da matemática que uma regra de 3 não pode trabalhar com unidades diferentes. Como assim? A primeira linha da regra de 3 está em grama. A segunda linha está em quilos. Então, eu preciso resolver esse problema aqui. No entanto, tem uma dica bem legal aqui que é a seguinte. Como os dois lados são grama, eu posso, mas atenção, só quando isso aqui for igual. Como isso aqui é grama e isso aqui é grama, eu posso vir aqui e simplesmente colocar, ao invés de grama, colocar quilograma. Repito, você só pode fazer esse truquezinho se as duas unidades aqui forem iguais, no caso, grama. Paulo, se isso aqui fosse 3 toneladas, você podia fazer a mesma coisa, riscar o grama e botar a tonelada. Porque essa unidade e essas são idênticas. Se aqui fosse grama e aqui fosse mol, você não pode fazer isso, certo? Muito bem. Agora é só resolver a regra de 3. Vamos fazer aqui, né? Meios pelos extremos. 12 que multiplica x. 12x, certo? Igual a 3 que multiplica 44. Fazendo aqui as continhas para ganhar um pouco de tempo, o meu x vai ser igual a 11 quilos. Fechou? Bem, aí, pessoal, como eu disse e repito, e vou repetir isso 500 vezes, estequiometria não é só conta. E eu tenho que tomar cuidado, por quê? Porque se eu não tomar cuidado, eu vou fazer besteira. Olha só, eu fiz a conta bonitinha, 11 quilos. Quando eu volto para a questão, eu tenho a alternativa 11. Cuidado, cautela, não vá querer apressar as coisas e perder a questão. A resposta é a letra E? Não, não é. Sabe por quê? Porque a gente ainda tem que considerar que é uma questão de rendimento. E o nosso rendimento não foi 100%. Esse valor aqui, atenção, esse valor aqui seria para um rendimento de 100%. Coisa que não é. Certo, Paulo. E aí, como é que eu vou fazer? Bem, nós vamos fazer então o seguinte. O nosso rendimento foi de quanto? De 90%. Então, eu produziria 11 quilos se o meu rendimento fosse de 100%. Eu agora estou trabalhando o caso particular, que é o rendimento, certo? Então, o meu rendimento foi de quanto? Foi de 90%. Então, eu vou averiguar exatamente isso. Como o meu rendimento não foi 100%, só foi 90%, eu vou agora calcular quanto que vai dar a minha massa. Então, vou fazer aqui de novo, meios pelos extremos. Vai ficar 100 que multiplica x. Obviamente, 100x, certo? 11 que multiplica 90, que vai dar 990. Meu x, então, vai ser igual a 990 dividido por 100, 9,9 kg. E aí sim, eu chego na minha resposta final, que no nosso caso aqui seria a letra D. E está resolvida a questão. Então, perceba que é uma questão que requer muito mais interpretação, que requer muito mais cautela para montar os dados do que qualquer coisa. Certo, pessoal? Então, assim, como é um vídeo de teste, e nós já estamos aí com quase 15 minutos de vídeo, eu vou parar por aqui, vou esperar o feedback de vocês. Se vocês acharem que está legal assim, a gente continua. Então, obrigado pela atenção e até a próxima, se Deus quiser.